O que você está prestes a assistir é algo nunca visto em toda a história do salto base. Nenhuma vez. As primeiras mortes no salto base de 2026 são quase inacreditáveis. Bem-vindo ao Limite Extremo. Em 14 de junho de 2026, um pequeno grupo chegou a este trecho remoto de Canyon, a cerca de 48 quilômetros de Moab, Utah, chamado Mineral Bottom, onde vieram para um salto base, a coisa mais próxima que o homem tem de voar como um pássaro. E um dos homens que estava se preparando para voar naquela manhã era Danny Joe Craigle. Danny já tinha experiência no ar. Ele já havia feito mais de 100 saltos de paraquedas solo, ele conhecia bem os riscos e paraquedas, mas nunca se é cuidadoso demais, especialmente quando se vai fazer o que Danny estava prestes a fazer. Então, como um profissional que conhece seus limites, ele encontrou outro profissional como guia, o melhor que o dinheiro podia comprar, Andy Lewis. Naquela manhã, por volta das 8 horas, a luz do deserto ainda era suave. O ar matinal no Canyon seguia calmo. Em algum lugar do Arizona, a família de Danny olhava uma selfie que ele enviou, sorrindo e prestes a realizar um objetivo antigo. Danny vestiu o arnês. E se formos levar em conta os clientes anteriores, temos uma boa ideia de como isso parecia. Um homem que pulou com o guia, Andy Lewis, relatou que ele explicava cada parte do arnês e conferia se todas as fivelas estavam bem travadas antes de finalmente prendê-lo à parte de trás do sistema de paraquedas. Metodicamente, como sempre, os dois caminharam até a beirada, Danny à frente, Andy atrás, ligados por um sistema de arnês, do peito de Danny às costas de Andy. Um paraquedas nas costas de Andy, com sua linha de extração pronta no ponto de saída. Abaixo deles, a 85 metros, havia uma encosta de arenito quebrado, que os moradores chamavam de talos. Então eles pularam. A linha de extração ficou esticada atrás deles. O container nas costas de Andy se abriu de repente. O paraquedas se desenrolou no ar da manhã exatamente na hora certa. E naquele primeiro segundo, Danny Craigle estava recebendo exatamente o que pagou $999 para ter. O chão do mundo sumiu sob seus pés e as paredes do Canyon se ergueram ao seu redor, brilhando em vermelho sob a luz da manhã. O som do vento começava a aumentar nos ouvidos dele e Danny sentiu a emoção única de voar como um pássaro. Era rotina. Estava tudo calmo. Era, em todos os aspectos visíveis, uma manhã como qualquer outra das centenas que vieram antes dela. Não havia nada naquele momento que sugerisse que esse salto seria diferente dos últimos 1000 que Andy havia feito. Nenhuma rajada de vento, nenhum aviso. Danny estava seguro com um dos praticantes de base jump mais experientes dos Estados Unidos preso às suas costas. Você talvez não reconheça o nome dele. Se você viu o show do intervalo do Super Bowl da Madonna em 2012, você já ouviu. Você só não sabe. Ele era o homem de toga branca, pulando e dando cambalhotas em uma fita de 1 polegada, enquanto Madonna cantava logo atrás dele, bem na frente de 114 milhões de pessoas. A maioria deles não fazia ideia de que estava assistindo a um homem que redefiniria o que o corpo humano pode suportar. Mas o homem no palco não estava fazendo uma manobra. Ele estava fazendo, na frente do país inteiro, a mesma coisa que vinha fazendo a vida toda, andando na linha entre o controle e a catástrofe e fazendo parecer fácil e até divertido. Danny confiava sua vida a Andy por um motivo. Anos antes desse penhasco, antes desse Canyon, muito antes de Andy sequer prender um paraquedas nas costas, ele já estava obcecado por algo que parece até ridículo demais para ser chamado de esporte. Imagine esticar uma fita de nylon, mal mais larga que o seu polegar, entre 2 pontos de ancoragem e então tentar atravessar andando por ela. Isso se chama slackline. E para mim e para você, simplesmente conseguir ir de uma ponta a outra sem cair já é uma conquista. Mas Andy perguntou, e se você pulasse nela como num trampolim? E se conseguisse dar um mortal para trás? Ninguém tinha feito isso antes. Andy fez isso quando era um universitário de Marin County, Califórnia, em 2004, quando deslocou o ombro em uma viagem de escalada. Após uma lesão dessas, a maioria descansa. Andy instalou uma fita perto de casa e começou a andar nela durante a recuperação do braço. Em 1 ano, virou hobby. Em 2 anos, isso já era toda a sua vida. E em poucos anos, ele transformou algo que talvez 70 pessoas conhecessem em algo que milhões passaram a amar quando venceu o primeiro campeonato mundial de slackline, já realizado em
2008. Então Andy foi além. Porque se andar em uma fita de slackline no chão já era difícil, o que acontece se você esticar uma dessas fitas sobre um cânion com centenas de metros de ar vazio embaixo de você? Quero dizer, você não precisa ser Einstein para saber que um erro, uma rajada de vento ou um passo em falso nessas alturas, e é o fim. Para a maioria das pessoas, isso é risco demais. Andy não era como a maioria das pessoas. Ele fez moonwalk em fitas esticadas por 146 metros entre torres de cassinos em Las Vegas. Ele não parou por aí. Esse homem andou em fitas esticadas entre balões de ar quente a 1.200 metros de altura e fez isso mais de 100 vezes. Sim, 100 vezes ele atravessou fitas a grandes alturas sem corda de segurança e sem arnês. Para evitar que um erro fosse fatal, ele passou a usar paraquedas base ao praticar slackline. A ideia era que, se escorregasse, ele pularia, abriria o paraquedas e torceria para ter deixado espaço para abrir. Ele chamou isso de baselining. E embora, sinceramente, pareça algo saído de um filme do James Bond, bem, claramente funcionou. Isso também lhe rendeu um apelido, pois outros profissionais, que também vivem do risco, pessoas cujas próprias mães acham que eles são loucos, viram esse homem atravessar linhas sem proteção, tendo apenas um paraquedas como plano B, e decidiram que ele é que era o maluco. Começaram a chamá-lo de Sketchy Andy. Um colega disse que ele era conhecido por saltar em espaços apertados e abrir o paraquedas mais tarde que qualquer um. Mesmo com esse apelido, quem realmente trabalhava com Andy o via como um dos homens mais cuidadosos e metódicos do esporte. Com o tempo, as pessoas não só assistiam às acrobacias dele, mas também pediam para aprender. Por anos, ele geralmente recusava. E para entender o motivo, você precisa saber o que é o base jump de verdade. Paraquedistas saltam de aviões. Os praticantes de base jump, por outro lado, simplesmente pulam de lugares altos, prédios, torres de antena, pontes e penhascos. Esse é todo o esporte. Pode não parecer muito diferente do paraquedismo, mas tirar o avião tira outra coisa também: tempo. Um paraquedista salta do avião a uma altitude alta o suficiente para que ele tenha tempo de corrigir quase qualquer coisa se algo der errado, como acionar o paraquedas reserva se o principal falhar. Um praticante de base jump, pulando de um penhasco, tem apenas alguns segundos de voo, e um paraquedas, só um, porque simplesmente não há altitude suficiente para abrir um segundo. Tudo tem que dar exatamente certo com o paraquedas. Se ele falhar, bem, já era. Dá para entender por que isso não se aprende em um fim de semana. A maioria dos paraquedistas cria coragem para um salto base ao longo de centenas de saltos de paraquedismo, anos de treino e muitas horas aprendendo a controlar o corpo e ler os ventos. Mas Andy achava que havia outro jeito. E se não precisassem passar anos aprendendo? E se elas pudessem pegar emprestada a experiência de outra pessoa em vez disso? Então, em 2018, ele lançou uma empresa chamada Base Jump Moab, construída exatamente em torno dessa ideia. Ao invés de passar anos para se tornar um praticante de salto base, você poderia chegar em Moab numa sexta-feira, conhecer Andy na manhã de sábado e algumas horas depois saltar de um penhasco com um dos praticantes de base jump mais experientes dos Estados Unidos preso às suas costas. A experiência ficaria por conta dele. Você só aproveitaria o passeio. Viva uma aventura que vale a pena contar para os netos. E antes que você diga, ei, isso parece completamente imprudente, você precisa saber que Andy era uma das pouquíssimas pessoas no país com quase 1000 saltos de base jump no currículo. 1000. Ele conquistou o direito de ter centenas de desconhecidos confiando nele por segundos, e cada um saía dali com a história de uma vida inteira. A empresa dele já atendeu clientes de 6 a mais de 80 anos. Quando a maioria das pessoas da idade dele iniciava a carreira, Andy já havia feito carreira em um esporte quase inexistente. E não era operação clandestina. Em maio de 2026, as autoridades autorizaram Andy Lewis como saltador comercial de base em dupla. Ele comandava um negócio regulamentado pelo governo federal, com histórico perfeito e o mais seguro do setor. Era exatamente o que Danny Joe Craigle buscava, levando-nos de volta àquela manhã, de volta ao canyon e aos dois homens em queda livre. Quando Danny saltou daquele penhasco com Andy nas costas, ele não quis arriscar com um estranho. Ele estava apostando talvez na aposta mais segura do esporte. E por um segundo, essa aposta estava dando certo. Nada deveria dar errado. E é exatamente isso que torna o que aconteceu em seguida tão difícil de entender. Enquanto Danny aproveitava essa experiência acima deles, um paraquedas já havia se aberto quase 1000 vezes antes. Até então, qualquer pessoa que assistisse
veria um salto comum. Acima dos dois homens em queda, as células do paraquedas começavam a se encher de ar. As linhas estavam se esticando sob carga. Em um salto normal, este é o instante em que o tecido se transforma em uma asa e a queda se transforma em voo. Exceto que desta vez, em algum momento dessa transformação, ela parou. O paraquedas saiu, mas nunca chegou a abrir completamente. Ninguém que te assistia sabia o momento exato em que ficou claro. Talvez ele tenha ficado ali, meio formado por um instante. Talvez o formato estivesse errado desde o primeiro sopro de ar, mas em algum momento, naquele segundo, aquilo acima de Andy e Danny deixou de ser um paraquedas em formação e se tornou outra coisa, apenas tecido. Tecido carregando dois homens acelerando a mais de 80 km por hora, e o tecido quase não reduz a velocidade. Se fosse um salto de paraquedas comum, a cerca de 13 mil pés, eles teriam quase um minuto inteiro de queda livre. Então, dado a falha do paraquedas principal, Andy só teria descartado o paraquedas principal e aberto o reserva, mas o penhasco do qual Andy e Danny acabaram de pular tem apenas cerca de 85 metros de altura. Eles tinham cerca de 3 ou 4 segundos até o chão. E não havia nada para desacelerá-los. Pensei bastante no que Andy poderia ter pensado naquela hora. Este homem já teve um paraquedas abrindo ao contrário. Foi lançado contra um penhasco e sobreviveu. Se alguém conseguisse diagnosticar um paraquedas em colapso só pelo tato, em tempo real, era ele. Andy Lewis quase certamente sabia que algo tinha dado muito errado. Ele simplesmente não tinha altitude suficiente para fazer nada a respeito. No terceiro segundo, não havia paraquedas, sem reserva, e mesmo que houvesse, teria sido inútil aqui. Andy não podia fazer nada. O que acontece a seguir é simplesmente o que acontece. E assim, os dois homens atingiram a encosta de pedregulhos na base do penhasco. No penhasco, equipe e amigos de Andy haviam acabado de assistir tudo, pois um salto duplo exige mais de 2 pessoas. Alguém precisa segurar a corda na beirada, e Andy sempre pulava com a equipe. Para eles, todo o acidente, da queda do penhasco até atingir as pedras, foram cerca de 5 segundos, o tempo de pular um anúncio no YouTube. Entre os homens no penhasco estava Jimmy Peterson, parceiro de negócios de Andy, e seu amigo, próximo há 14 anos. Outro era Brent Kane, amigo de Andy, que também era paramédico e bombeiro. E quando eles viram seu amigo, que nunca caía, bater na rocha com seu cliente, eles não hesitaram. Jimmy Peterson desceu pela beirada logo depois dos amigos, sem pular, mas se agarrando às pedras, descendo o penhasco e a encosta de arenito solto, indo tão rápido quanto o terreno permitia, até as 2 figuras imóveis lá embaixo. O que ele encontrou ao chegar tornou aquela manhã ainda mais cruel do que qualquer final definitivo. Lembre-se, um equipamento tandem funciona com o cliente na frente do arnês e o piloto atrás. Isso significa que o corpo de Danny estava voltado para o mundo, com o corpo de Andy atrás dele. Era a configuração padrão que ele usava com todos os clientes. Assim, quando a dupla atingiu aquela encosta de arenito irregular a mais de 80 km por hora, os dois homens não bateram nas rochas do mesmo jeito. Danny Joe Craigle, o mágico para sua neta, o homem que havia enviado uma selfie sorridente para sua família, algumas horas antes, infelizmente recebeu toda a força do impacto. Ele faleceu instantaneamente. Por um momento, lá no alto, sua equipe deve ter acreditado que havia perdido os dois. Mas Andy Lewis ainda estava vivo. Pelo menos por enquanto. A queda durou 5 segundos, mas o que veio depois foram 3 horas de agonia. O que deveria ocorrer depois é o que médicos de trauma chamam de hora de ouro. Uma antiga regra da medicina de emergência diz que vítimas de ferimentos graves têm mais chance de sobreviver se chegarem à sala de cirurgia em até 60 minutos após o trauma. É por isso que as ambulâncias correm pelo trânsito. E por que existem helicópteros médicos? Porque cada minuto dentro dessa hora é, bem, de ouro. E se Andy tivesse batido nas pedras do centro de Salt Lake City, uma equipe de trauma poderia chegar até ele em 15 minutos. Mesmo na maioria da zona rural do Zeio, geralmente leva só 30 a 40 minutos. Mas Andy sofreu o acidente em Mineral Bottom, Utah. Esse lugar é uma das últimas zonas mortas do Seapaiwa. Não há sinal de celular ou rádio aqui. São mais de 30 milhas de estrada pelo cânion, entre as rochas e o mundo lá fora. Mesmo quando Jimmy alcançou os dois homens, eles já sabiam a terrível verdade. Lá no fundo, ninguém viria, porque ninguém mais sabia que um acidente tinha acontecido. Mas Andy ainda estava vivo,
Eles precisavam fazer alguma coisa, então a equipe dividiu o trabalho impossível em dois. Jimmy Peterson ficou ao lado do seu melhor amigo com os outros, fazendo tudo o que podiam por Andy em termos médicos, o que não era muito. Brent Kane, além de amigo de Andy, era técnico de emergência médica e bombeiro. Ele sabia que primeiros socorros no cânion não substituiriam um cirurgião de trauma. A coisa mais valiosa que um socorrista treinado poderia fazer era buscar ajuda urgente imediatamente. Então, ele assumiu o volante e dirigiu rapidamente pela estrada do cânion até a civilização. Seus olhos iam da estrada ao celular enquanto dirigia. Esperando, implorando, suplicando por uma única barra de sinal. Cada segundo naquele fundo do cânion era um segundo a mais no relógio da hora de ouro. Vissem isso lá embaixo ou não. Após minutos dirigindo freneticamente pelo platô, ele finalmente entrou na área de sinal. Kane ligou para o 911. Ao ouvir pela primeira vez o que tinha acontecido em Mineral Bottom naquela manhã, a resposta foi impressionante. Os agentes do xerife do condado de Grand começaram a se dirigir para o cânion. A equipe de busca e resgate do condado de Grand, formada por voluntários e escaladores, também foi mobilizada. Os serviços médicos de emergência do condado de Grand os acompanharam. Como todos na central de despacho sabiam o que significa uma queda de altura em um cânion remoto, 2 helicópteros médicos com UTIs aéreas foram mobilizados. No papel, essa é uma resposta enorme. 45 minutos após a ligação de Kane, a ajuda chegou. E para um local como Mineral Bottom, 45 minutos é realmente rápido. Emergências não contam o tempo desde o pedido de ajuda. Elas contam a partir do momento em que tudo dá errado. A pressa de descer o penhasco e a ida de carro de Kane em busca de sinal custaram tempo valioso. Quando mãos treinadas finalmente o alcançaram, a hora mais importante da vida dele já tinha passado. Mesmo assim, os paramédicos atuaram na encosta com oxigênio e cuidados avançados de trauma. Eles fizeram o possível e Andy lutou com eles. Ele resistiu por cerca de 3 horas, mas o trauma foi simplesmente demais. Por volta das 11 horas da manhã, 14 de junho de 2026, nas pedras, abaixo do penhasco, de onde ele já pulou centenas de vezes, ao lado do amigo, que foi seu melhor amigo por 14 anos. Andy Lewis morreu no local. Ele tinha 39 anos de idade. A notícia chegou a Moab, antes dos helicópteros voltarem às bases. A noite já tinha se espalhado. Todos que leram faziam a mesma pergunta que você está fazendo agora. O que deu errado? Até a produção deste vídeo, nenhuma causa oficial foi divulgada. Nenhuma investigação concluída, nem resultados da análise do equipamento. Nenhum laudo de autópsia foi divulgado. A empresa dele também se manteve em silêncio. Como a investigação seguia em andamento, as pessoas próximas dele precisavam de espaço. Enquanto as autoridades se calavam, quem realmente entendia do esporte começou a agir. Você deve saber que desde 1981, a comunidade do salto base registra cada morte no esporte e cada uma delas é analisada pelos vivos, detalhe por detalhe. Não é porque são fascinados pela morte. Porque é assim que as pessoas desse esporte sobrevivem. Eles devem registrar e entender a causa de cada morte para tentar evitar novas ocorrências. É sombrio, mas é o único sistema de segurança que o esporte já teve. Em poucas horas, a engrenagem se voltou para Mineral Bottom. Saltadores, com décadas no esporte, que já haviam saltado daquele exato penhasco, passaram a analisar cada detalhe conhecido daqueles 3 segundos. Alguns se perguntaram se a própria sequência de abertura do paraquedas tinha dado errado. Outros questionaram se algo ocorreu na primeira fração de segundo após sair do penhasco. E ainda não há consenso. Pessoas com décadas de experiência e que dobraram paraquedas milhares de vezes não conseguem dizer que foi isso que Andy fez de errado. Acho que essa é a parte mais perturbadora da história. Como você aprende com um acidente que nem deveria ter acontecido? E isso não é o único aspecto perturbador dessa história. Enquanto paraquedistas analisavam aqueles 3 segundos, outros faziam uma pergunta mais simples. Qual foi a última vez que um salto de base em dupla matou quem estava nele? Com certeza, em um esporte tão mortal, isso já aconteceu antes. Então eles revisaram a lista de mortes registradas, mas nenhuma era um salto de base em dupla. Isso nunca ocorreu antes. Na história do esporte, 14 de junho de 2026 é amplamente considerado. E vou tomar cuidado aqui porque nenhum órgão oficial certifica esse tipo de recorde como a primeira vez que o lado comercial desse que é o esporte aéreo mais mortal do planeta teve uma fatalidade. O homem que quebrou esse recorde foi quem mais contribuiu para sua construção. Talvez seja por isso que, quase tão rápido quanto as pessoas começaram a perguntar o que aconteceu, elas passaram a perguntar outra coisa. Esse tipo de salto deveria existir porque Andy Lewis era um cliente pagante em um salto de base. E para algumas pessoas, isso muda tudo, porque muito antes de 14 de junho, a comunidade base já tinha problemas com o que Andy vendia.
Alguns chegaram a chamar o salto de base em dupla da coisa mais estúpida do mundo. Não era por odiarem Andy. Muitos eram velhos companheiros de voo e o respeitavam muito, mas eles também achavam que o base jump precisava ser conquistado. Na opinião deles, um base jumper deve passar anos aprendendo o básico e dominando os ventos do penhasco antes de saltar. Eles deveriam ler a lista de fatalidades para saber no que estão se metendo. Um passageiro de salto duplo não precisa fazer nada disso. Danny, por exemplo, já tinha mais de 100 saltos de paraquedas, o que impressiona. Ele nunca pilotou paraquedas de base, então provavelmente não sabia o que deu errado naqueles instantes. Apenas assinou um termo de responsabilidade, pagou $999 e confiou sua vida a outro homem. Tudo o que ele entendia sobre o risco era basicamente que Andy já tinha feito isso 1000 vezes. Mas por outro lado, lembre-se, Andy já tinha feito isso 1000 vezes. Essa operação já ocorria há quase 8 anos. O governo federal avaliou essa operação e aprovou. Crianças de 6 anos retornaram seguras para casa. Idosos de 80 anos retornaram em segurança. E alguns clientes saíram com mais do que uma história para contar. Uma mulher que pulou com Andy após perder a mãe disse que ele ajudou a curar seu coração durante o luto. A parceira de Andy, Hayley Ashburn, deu a defesa mais simples após sua morte. Ela nunca afirmou que esse esporte era seguro. Ninguém no salto base afirma isso. Ela disse que todo mundo tem o direito de correr o risco que quiser, e que Andy teria lutado por esse direito até seu último suspiro. E ele lutou. Se a pergunta fosse simplesmente: é possível fazer salto base em dupla com segurança? Então, Andy Lewis passou quase uma década respondendo que sim, até que, numa manhã de domingo em junho, deixou de ser. As homenagens a Andy vieram de todos os lados. Thomas Huber, um dos alpinistas vivos mais famosos, disse que ele era o mais selvagem entre nós. Jimmy Peterson, o amigo que desceu a encosta e ficou ao seu lado até o fim, ficou de coração partido. Porém, a resposta mais impressionante veio da família do homem, que confiou sua vida a Andy, pois todos sabiam o que acontecia quando um cliente pagante morria em uma operação comercial. Advogados se envolvem e processos judiciais vêm em seguida. Alguém leva a culpa. Esse é o padrão que passamos a esperar. Exceto que não foi isso que aconteceu aqui. Kelly, esposa de Danny, declarou publicamente não culpar Andy. Ela sabia dos riscos que o marido assumira antes de subir no penhasco. Isso não foi negligência aos olhos dela. Foi apenas uma tragédia. Ela havia perdido o homem com quem passou 43 anos. Danny deixou 2 filhas. Aos 68 anos, era um empresário bem-sucedido do Arizona, com um sonho, sem intenção de virar estrela, dos esportes radicais. A família dele o descreveu como alguém com um senso de humor maravilhoso, que iluminava qualquer ambiente em que entrava. Ele mais gostava de fazer truques de mágica com a neta. Mas a família de Andy perdeu um filho, um amigo, um parceiro. Eles não viam propósito em criar uma terceira tragédia no tribunal. Considero isso uma demonstração extraordinária de generosidade, porque uma coisa é aceitar um risco quando tudo dá certo. É muito diferente aceitar quando quem você ama nunca volta para casa. Horas antes do salto, Andy postou um último vídeo, um salto com mortal em um cânion de rochas vermelhas, testando um balanço de corda, animado com a temporada que vem. Ele agradeceu aos operadores de drone e encerrou com esta frase: "Que jornada tem sido essa? E isso é só o começo." Ele não sabia que sua carreira ia terminar. Andy Lewis passou 20 anos mostrando que a habilidade pode afastar a morte. Para quase 1000 desconhecidos que lhe confiaram 3 segundos de suas vidas, foi exatamente isso que ocorreu, todas as vezes exceto uma. Não era uma história de imprudência, mas de 2 pessoas que fizeram tudo certo e ainda assim não foi suficiente. Na nossa próxima história, um Sherpa no K2 aponta sua câmera para seu parceiro de escalada, um cientista descendo uma parede de gelo, calmo, no controle, fazendo tudo certo. Então ele vira a câmera para filmar as montanhas. Segundos depois, ele vira a câmera de volta. A corda ainda está lá. O homem não está. Não perca o próximo vídeo.